Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade aqui, né, nos nossos estudos de física, né, agora passando um pouco mais na parte da elétrica, né, sobre efeito Joule, sobre potência, corrente elétrica, resistência. Primeiro vamos olhar para esse circuito que a gente tem aqui, né? Estamos aqui no nosso simulador, temos alguns botõezinhos, né, um botão aqui de tensão. A tensão será representada, né, pela letra V. A resistência elétrica é representada por R, né, que a gente também consegue alterar o valor. Mas vamos olhar para o circuito aqui primeiro, né? Aqui, perceba que a gente tem, né, uma série de pilhas, de baterias, né, ligadas em série, 1.5 volts, que normalmente é uma tensão característica das pilhas AA que a gente usa, né, em casa. São aquelas médias, né, não as menorzinhas, que são as AAA. E o que a gente percebe aqui, né? Quanto maior o número de pilhas ligadas uma atrás da outra, né, esse tipo de associação que nós falamos que é uma associação em série, maior é o número, né, o valor da nossa tensão elétrica. Beleza? E aqui a gente vai ter um valor de corrente, né? Ó, por exemplo, para essa configuração aqui, né, com 5 pilhas, que vai dar. Vamos diminuir isso aqui, né? Por exemplo, com essa tensão aqui de 7,5 volts, a gente vai ter uma corrente elétrica aqui de 23,7 miliamperes, né? Para essa tensão aqui, para essa resistência de. Estava aqui que eu perdi o valor. Mas percebam que o valor muda de acordo com a resistência, né, que a gente seta aqui. Então, o que a gente consegue observar, né? Ó, estou aumentando R e diminui. Estou diminuindo R e aumenta. Isso significa que são duas grandezas, dois entes físicos relacionados, um depende do outro, e a relação entre eles é inversamente proporcional, ou seja, enquanto um aumenta, o outro diminui e vice-versa. Enquanto, ó, eu vou mexer na tensão agora, para eu me tirar daqui da frente. Se eu mexo na tensão, os dois crescem juntos, não é? Ou seja, eles possuem uma relação, mas é uma relação diretamente proporcional, né? Eles crescem juntos a uma proporção constante. E qual que é essa proporção? A resistência, certo? Então, vamos definir aqui. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica. Corrente, né, dá uma ideia de fluxo, né, de rio, de algo que está fluindo. E elétrico vem de elétron, né? Esse ente elétrico, né, essa partícula dotada de carga, que tem uma carga específica que a gente já vai discutir. Então, a gente pode definir, uma das maneiras de definir uma corrente elétrica é o número de carga de acordo que passa por uma área de secção transversal. Ó, olhem aqui, né, para o cilindro. Na ponta dele a gente consegue ver, né, uma área de secção transversal. Tudo que você pegar, você pode pegar qualquer parte desse cilindro, cortar no meio, essa circunferência que você vai enxergar, ela é a área de secção transversal, né? E ela depende do diâmetro do cilindro, né? Ela que manda no diâmetro do cilindro. Quanto maior for o cilindro, maior será essa área de secção transversal. Quanto menor for o cilindro, menor a área de secção transversal. Certo? Então, a quantidade de carga que passa por essa área de secção por tempo, por unidade de tempo, é a nossa corrente elétrica. O que é a resistência? A resistência elétrica é a dificuldade com que esses elétrons passam, né, por essa área de secção transversal. Por quê? Cada material possui uma resistência elétrica específica. O que isso significa? Há materiais em que esses elétrons fluem mais facilmente, outros em que eles fluem com maior dificuldade e outros que eles não fluem, né? Que a gente pode chamar também, né, de bons condutores elétricos, né? Normalmente os metais, algo intermediário ali, né? Semicondutores como cerâmicas é um exemplo, ou isolantes, né? Como fita isolante, plástico, vidro, são alguns exemplos. A diferença de potencial, né? Ou a tensão elétrica, vai ser a diferença de energia, né, entre dois pontos específicos, né, no caso aqui será ditado
pelas extremidades, né, da bateria. Se tivéssemos uma bateria só, seria a diferença entre os extremos da bateria, né? Se temos uma associação, é a diferença entre os extremos, né? Da primeira pilha até a última pilha, certo? Vamos dar uma olhada em algumas outras coisas agora. Ó, já viemos direto aqui para o nosso PDF. Algumas equações importantes, né? Então, o I sempre utilizaremos para fazer referência à corrente elétrica. Essa variação, né? Sempre que tem delta uma variação, de que está se referindo à carga, que possui unidade no Sistema Internacional de Medida, o Coulomb, né? Representado pelo C maiúsculo. A unidade de corrente é o ampere. A gente pode até escrever assim, né? Quando estamos falando de unidade. O ΔT, que será o tempo, né? A unidade de resistência, né? Que é o ômega, que aqui, resistência elétrica, que é o ômega, que a gente chama de ohm. A tensão, né, que é representada em volts, um V maiúsculo também. A potência, que é, o que é a potência, né? O que é uma coisa potente ou menos potente? A potência nada mais é do que a quantidade de energia por unidade de tempo. Por exemplo, você tem uma lâmpada lá de 60 volts, significa que, por unidade de tempo, ela gasta uma energia de 60 volts. Né? Se você tem lá um outro eletrodoméstico, sua air fryer de 3.000, ou que eu falei volts, não, watts. Né? A unidade de potência é watts, que eu falei volts, perdão. É o watt, representado por o W maiúsculo. Se você tem lá um eletrodoméstico de 3.000 watts, ele tem uma certa potência, né? Muito maior do que de uma lâmpada, né? Ou seja, mais energia elétrica, mais caro, ele vai custar para você. Vou colocar no modo tela cheia. Ótimo. Bom, então vamos fazer esse exercício aqui, né? Aqui acima temos essas informações que são importantes para nós, né? A equação ali de corrente elétrica, a primeira lei de Ohm, que é essa relação que a gente viu justamente lá no simulador, né? Podemos dizer que a tensão é igual a resistência vezes I. A potência, temos alguns jeitos de definir ela, né? Como I ao quadrado R. Todas essas equações são derivadas, né, da lei de Ohm, né? Quer ver? Por exemplo, aqui estamos falando que P é igual a I ao quadrado R. Mas também estamos falando que ela é igual a tensão vezes I. O I continua aqui, né? Vamos manter esse I e vou substituir essa tensão em termos da primeira lei de Ohm, né? A gente teríamos um V aqui ó, dessa equação. Opa, dessa equação aqui, né? Em vez de V, eu vou utilizar a primeira lei de Ohm, né? Que a tensão é igual a RI. Então, R vezes I. Ou seja, a gente pode manter o R, I vezes I é I ao quadrado. Então, daqui que vem essa equação, né? Ajuda porque você pode memorizar uma equação só, né, e derivar todas as outras a partir dela. Chega de enrolação, então vamos fazer um exercício aqui. Onde é que está meu mouse? Está aqui. Excluir. Certo. Bom, então vamos lá, gente. Um resistor de 10 ohms é conectado a uma fonte de tensão de 12 volts. Qual a corrente que o atravessa e qual a potência dissipada por ele? Uma coisa por vez, então primeiro temos, né, que a resistência é igual a 10 ohms e que
A tensão é igual a 12 volts. Queremos saber a corrente. Vamos pegar lá na primeira lei de Ohm, que diz que a tensão é igual a R vezes I. É I o que a gente quer descobrir, né? Vamos isolar o I aqui, né? Se eu passo esse R para o outro lado, eu terei tensão sobre a resistência. Substituo os valores, né? Qual que é o meu valor de tensão? 12. Qual que é o meu valor de R? 10. Então, a minha corrente é igual a 1,2 amperes. Pronto. Qual que é a potência dissipada por ele? Vamos pegar aí uma equação de potência e resolver isso aqui. Podemos definir a potência como sendo potência igual a V vezes I. Qual que é a minha tensão? O meu V? 12. Acabamos de calcular, né? Qual que é a minha corrente? Acabamos de calcular também. 1,2. Só multiplicar isso daqui, né? Isso daqui vai dar 12 mais 12 dividido por 5 é 6. 12, 12, calma, 12 dividido por 5, não, é 2,4. Então, temos aqui 14,4 watts. Primeiro exercício está resolvido, ok? Aqui eu fiz, né? Multipliquei, né? 12 vezes 1 e depois somei com 12 vezes 0,2. Que multiplicar por 0,2 é a mesma coisa que dividir por 5. Bom, legal, exercício feito. Mais um exercício. Um chuveiro elétrico tem a potência de 5.500 watts e opera em 220 volts. Qual que é a resistência elétrica do chuveiro? Vamos lá. A potência, sabemos que é 5.500 watts. Qual que é a tensão? 220 volts. Qual a resistência? É o que a gente quer saber. Que equação nós podemos utilizar aqui, né? Nós temos potência e temos a tensão. Olha aqui. V ao quadrado, R igual a V ao quadrado, ou melhor, P é igual a V ao quadrado sobre R. É porque estão todas iguais, né? Mas aqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, né? P é igual a V ao quadrado sobre R. P igual a V ao quadrado sobre R. Então vamos lá. P é igual a V ao quadrado sobre R. O que a gente quer descobrir é a resistência, né? Então a gente joga esse R para lá. Meu R e meu P estão muito parecidos. Esse R, P, fica igual a V ao quadrado. Agora a gente isola o R, né? Ou seja, deixa ele sozinho. V ao quadrado sobre P. Substitui os valores. Eu vou ter 220 ao quadrado sobre o P, que será 5.500. Essa conta vai dar um pouquinho de trabalho. Vamos lá. Vou fazer 22 vezes 22. Depois eu adiciono dois zeros, né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4, escreve 2, né? 2 vezes 2, 4. Ficamos com 4, 4, 4, 8, 4. 2 zeros. Agora, eu tenho que dividir, né? 48.400 dividido por 5.500. Tem o zero em cima e zero embaixo, corta um aqui, um aqui. Um outro aqui, um outro aqui. No final, sobra, para dividirmos, 484 dividido por 55. 40 dividido por... Não, vamos fazer a conta bonitinho, vai? Vamos lá. 55 vezes 8 vai dar 8 vezes 5 dá 40. Sobre 4. 8 vezes 5 dá 40. Com mais 4 vai dar 44. Certo? Então aqui já ficamos com 44. 440, né? Opa! Aqui 8. E aqui
vai 440. Sobra 44. Você vê que 44, né? É 8 também, né? Só que com uma casa deslocada, né? Então, se eu coloco uma vírgula, coloco um zero e coloco mais um 8 aqui, aí eu consigo zerar essa conta. E a resposta é 8,8 ohms. É a resistência do chuveiro. Perfeito? Mais um, só para finalizar. Vamos lá. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 200 miliamperes. Sempre que a gente tem esse M, para qualquer que seja a grandeza física, isso significa mili, né? Ou seja, uma divisão por 1000, durante um minuto. Qual que é a quantidade de carga elétrica que atravessou a seção transversal desse fio nesse tempo? Vamos lembrar lá. Corrente elétrica pode ser definida como a variação de carga dividido pelo intervalo de tempo, né? O que a gente quer saber é a quantidade de carga, né? Vamos isolar a quantidade de carga. Então, a gente pode dizer que a variação da quantidade de carga é igual a corrente vezes o intervalo de tempo. Qual que é a corrente? 200 miliampere, né? Só vamos lembrar aqui que está em miliampere. 200 vezes o tempo, né? O tempo na unidade internacional de medidas é sempre em segundos, né? Então temos um minuto aqui. Um minuto tem quantos segundos? 60. Então, fazendo essa multiplicação, né? 6 vezes 2 dá 12. Tenho 3 zeros. Miliampere, né? Isso aqui está em miliampere. Não, que miliampere? Isso aqui é coulomb já, né? Então, microcoulomb. Se a gente quer tirar esse M, é só tirar 3 casas decimais, né? Daí a gente consegue tirar isso daqui. Então, conseguimos dizer que o total de carga considerado, né, dessa corrente e que ela passou um minuto, então a quantidade de carga que atravessou essa seção transversal desse fio foram 12 coulombs. Perfeito, certinho. Vou fazer mais um. Ó, uma lâmpada incandescente de 60 watts fica acesa por 8 horas por dia. Se o custo por kilowatt é 50 centavos, qual o custo mensal para manter essa lâmpada acesa? Primeiro vamos lá, né? Potência é energia por unidade de tempo. Energia por unidade de tempo. Então, opa, calma aí que eu tirei a tela aqui para mim. Cadê minha tela? E perdi minha tela. Perdi minha tela, achei minha tela. Potência é igual a energia por unidade de tempo. Então, o que a gente quer calcular, né? A quantidade de energia e depois multiplicar isso pelo custo, certo? Então, vamos lá. A quantidade de energia é igual, nossa, aqui é mais feio. A quantidade de energia é igual a potência vezes o tempo. Ela fica acesa 8 horas por dia, né? Então, em um dia, temos 8 horas. Só que eu estou perguntando isso no período de um mês, né? Então, eu vou multiplicar esse 8 por 30, aí eu vou ter a quantidade de horas que ela fica acesa por mês. Isso daqui vai dar 240 horas, né? Vamos calcular isso daqui. Então, a energia é essa potência aqui, né, de 60 watts, vezes 240. 60 vezes 240, isso daqui vai dar, vou fazer rapidinho aqui, 14.400. Só que aqui está em watts, né? E a gente sabe que o custo em kilowatt é 50 centavos. O que é o quilo? O quilo
é sempre uma grandeza multiplicada por 1000, né? Então, se eu quero transformar isso daqui em kilowatt, aqui, isso daqui está em watt, né? Se eu quero transformar isso aqui em kilowatt, eu vou puxar 3 casas para lá, né? É a mesma coisa que dividir por 1000. Então, isso daqui é igual a 14,4 kWh. Agora eu pego esse kWh, multiplico pelo preço dele, né? E eu vou saber o valor total que eu gastei no mês. Então, eu vou ter 14,4 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então, vou pegar 14,4 e dividir por 2. Isso daqui vai dar 7,2. Perfeito? Então, o custo que uma lâmpada de 60 watts gera para uma casa, ligada 8 horas por dia durante o mês, é 7,2 reais. Perfeito, gente. Mais uma aula finalizada. Obrigado e tchau.